Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença. E antes da nossa prece inicial, vamos começar com a leitura do livro Agenda Cristã. Eu vou compartilhar a minha tela. Em verdade, o santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a senda. O orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O forte não malsina o fraco, auxilia-o e a erguer-se. O humilde não foge ao orgulho, coopera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba, harmoniza a todos. O simples não critica o vaidoso, socorre-o sem alarde, sempre que necessário. O cristão não odeia nem fere, segue o Cristo servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas terras, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos. Se vieram com intenções malfazejas, pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ano. Está aparecendo, sim. Sim. Livro dos Espíritos, capítulo 4, quarto, da pluralidade das existências, a reencarnação. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo prova de uma nova existência? Como se realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Resposta: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Letra B. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Letra C. Parece resultar deste princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo,
É assim que se deve entender? Resposta: evidentemente. Pergunta 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? 168. É limitado o número das existências corporais? Ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. 169. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. 170. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito, bem-aventurado, puro espírito. Comentários? Em todas as nossas reuniões, nós já fizemos várias abordagens sobre esse tema, né? É claro que nós aqui estamos, obra e misericórdia de Deus, porque, como nós dissemos, né, o processo de reencarnação é um funil, né? São bilhões de almas que estão lá aguardando uma oportunidade de se manifestar num corpo material, né? E quando o tem, né, não aproveita, né, para buscar sua melhoria, né, a sua reforma íntima, a sua evolução espiritual. E é claro que nós sabemos que poucos são aqueles que, no processo reencarnatório, já foram eximidos, né, dele, né? Como falam os nossos irmãos da Índia, da roda da Sansara, né? Que já se livraram desse processo. E é claro que eles vão para mundos mais elevados, né? Se manifestam lá em locais mais fluídicos, né? Que não é tão necessário o corpo material, né? Quizá um dia a gente alcance esses objetivos também, não, meus irmãos? Leandro, falar alguma coisa? Sim, Fredinho. Vamos lá. De fato, essa pluralidade de existências, né, é um dos fundamentos do Espiritismo, né? Na própria lápide, né, do Allan Kardec, eu dei uma pesquisada aqui, está escrito: nascer, morrer, renascer, ainda progredir sem cessar. Tal é a lei. Então, está na lápide do Allan Kardec é basicamente princípios da filosofia do Espiritismo, né? Então, e a pluralidade de existência também está atrelada à pluralidade de mundos, né? Que no Espiritismo a gente acredita que temos planetas mais evoluídos e menos evoluídos. E está diretamente de acordo com a justiça divina, né? Porque a lei de ação e reação, né? Causa e efeito. Também é um dos princípios aí do Espiritismo, né? Da doutrina. E, de fato, isso vai de encontro com as justificativas, né, que nós temos de problemas, né, que ocorrem nas nossas existências, provações, expiações, né, que nós somos submetidos, e os resgates que a gente tem que fazer, né? Então, de acordo com nossas existências, nós temos aí um plano com o intuito de evoluir, né? De sair aqui de um planeta menos evoluído para um planeta mais evoluído, e nós vamos experimentar situações que estão de acordo com essas leis aí.
Então, esse tema aí é fundamental a gente debater, né? E filosofar, né, em cima desse tema aí é muito importante. Obrigado, Fred. A todos. Imagina, Leandro. Obrigado você, obrigado Rubem. É interessante, né, que a gente não tem um número fixo de encarnações, né? Vão ser tantas quantas forem necessárias para a gente evoluir, até não termos mais nada, nenhuma dívida para trás, né? Então, por aí dá para ver que o nosso caminho ele é longo, né? Porque a gente vai não só se depurar também, né? A questão do conhecimento. Nós vamos ter que aprender muitas coisas, passar por várias profissões, ora como homens, ora como mulheres, vice-versa. Então, né, a encarnação, uma vida de 70, 80 anos, é um suspiro, né? Mas é um suspiro muito importante, a gente tem que aproveitar esse tempo aqui. Tem muita gente querendo a nossa vaga aqui, né? E muitas vezes a gente não consegue fazer muito, mas isso eu acredito que seja mais porque quando minha família não, não era religiosa, né? Então, meu primeiro contato com a religião foi na escola e ensinos bíblicos, e interessante que isso me marcou. Eu lembro das histórias que, né, a professora de religião contava. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando você cresce sem religião, você acha que a vida é o quê? Sou criança, eu quero crescer, eu quero começar a trabalhar, eu quero ganhar meu dinheiro, quero comprar as minhas coisas, depois quero viajar. Ou seja, o trabalho é para financiar o meu prazer, um prazer assim, de preferência que seja ilimitado. Eu pelo menos, né, não tinha esse ponto de vista mais utilitarista da vida que, né, nós somos plantados aqui para oferecer alguma coisa aos outros, né, oferecer os nossos talentos para que nós possamos crescer como humanidade, como sociedade, né? Eu ajudo o fulano ajuda o cicrano, então a gente faz como se fosse uma rede de benevolência, de caridade, e mesmo dentro das nossas profissões. A gente sempre pode fazer mais do que a gente pode, além da nossa obrigação, tratar bem as pessoas, né? Então, tudo isso você só percebe depois, né? E eu digo depois que eu já estou na doutrina espírita, deixa eu ver, 2005, 2004, alguma coisa assim, 20 anos. Agora que começa a cair as fichas, né? Acho que mais esse período que a gente começou a fazer o Evangelho no Lar direto aí todos os dias, que a gente fez durante acho que 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, foi que as fichas começaram a cair, né? O entendimento vem chegando, a gente percebe que a gente não está aqui a passeio, né? Para ficar curtindo. Não que seja errado a gente aproveitar a vida, não, mas você tem que fazer isso enquanto você trabalha, né? Enquanto você produz alguma coisa em benefício do outro, né? Comentários? Parece que você falando. Eu voltei a me recordar de uma frase de Platão, né, que ele diz sobre esse sofrimento que nós temos aqui, nesse planeta de expiação e prova. Ele fazia uma alusão que o ser humano sente náusea existencial quando passa pela sua mente sensações de uma vida melhor numa esfera mais agradável. Isso realmente, às vezes, tem certos espíritos que nós já lemos a respeito,
que ainda estão nessa roda de samsara, mas eles também reencarnam em planetas mais evoluídos, mais felizes, entende? E posteriormente retorna ao nosso aqui com um cabedal de conhecimento extraordinário, né? Vê aí a profusão de gênios que estão surgindo aí, né? Crianças geniais, impressionante as coisas que nós temos visto. Isso tudo é a obra da divina providência, né? Agindo sobre todos nós, né? A mão de Jesus, né? Eles são santos espíritos da luz, né? Que eles sempre estejam conosco, né? Na nossa trajetória aqui na Terra. Obrigado, meu. Leandro, comentários finais? Estava no mudo aqui. João, o que meu pai comentou aí, de fato, planetas aí mais evoluídos, né, o nosso objetivo aqui é evoluir, né, é alcançar, né, umas esferas superiores, e existem também espíritos, né, como no hinduísmo eles falam, no budismo, os bodhisattvas, né, que preferem ficar aqui na humanidade, né, no planeta Terra, ajudando os irmãos aí à evolução, né, e são espíritos aqui que optam por não saírem dessa esfera e se mantêm aqui ajudando os irmãos a evoluírem, né? Então isso também é uma forma de amor, de caridade. São pessoas que são instrumentos aí da vontade divina de Deus, né? E que ficam aqui e ajudando. O que a gente pode ver? Como se fosse nós estamos numa embarcação onde nós temos o comandante, né, da embarcação, temos pessoas em diversas fases, né, aqui no planeta Terra, né, nessa viagem, né, alguns desesperados, né, vamos supor que temos uma tempestade, algumas pessoas ali para ajudar, né, durante a tempestade, acalmando aí os irmãos que estão perdidos, né, estão desesperados, apavorados, e um comandante ali que está caminhando com o barco para sair dessa tormenta, né? Então é assim que que eu enxergo, né, essa nossa jornada aí. E aí cabe a gente decidir o que nós queremos, né? Queremos ser o comandante, vamos ser as pessoas que estão desesperadas, os que se jogam, né, do barco, ou vamos ser as pessoas que vamos ajudar os irmãos aí na caminhada, vamos ser úteis, né? Vamos cumprir com a nossa missão. Então, ter isso em mente. A ideia de pluralidade de existências nos traz esse conforto de que, mesmo que chegue no final aqui e tivemos problemas, foi difícil, teve sofrimento, nós temos a esperança de que na próxima existência as coisas melhorarão, né? Então, e durante a nossa caminhada também vamos ter aí os altos e baixos, e a situação vai melhorar, nós vamos conseguir minimizar algumas coisas fazer o que está ao nosso alcance, que está na nossa mão, né? Vamos fazer, e o que não tiver em nossas mãos, entregar para Deus, que Ele é o grande comandante, né? E sabe para onde nós estamos indo. Vamos pegar alguns atalhos, devido à providência de Deus, permissão de Deus. Então, essa questão de permissão, eu estou vendo muitas publicações a respeito disso. Então, às vezes, nós almejamos alguma coisa, eu desejo muito, por exemplo, estar com meu filho, mas a gente tem que ter a permissão de Deus para isso. Será que eu tenho a permissão de ficar com ele? Por que eu tenho que passar por determinadas coisas, né? Que às vezes para nós é desnecessário, que nós poderíamos evitar.
poderíamos ter evitado, mas nem tudo está sob o nosso controle, né? Nem tudo nós conseguimos controlar. Então, o que a gente consegue fazer está ao nosso alcance, nós vamos fazer, né? Seguindo, cumprindo a nossa missão, e o que não tiver, vamos entregar na mão de Deus e acreditar no amanhã e nas pluralidades de existências, né? Que nós temos aí. Obrigado, Fred. Obrigado, Leandro. Obrigado, Rubem. A gente fazendo o nosso melhor, a gente resolve o nosso passado e vai plantando um futuro luminoso, né? Nem que seja aquelas lampadinhas de Natal, né? Então vamos pedir a Jesus que nos abençoe neste momento para que possamos contribuir com as nossas pequenas forças, que a gente possa ajudar todos aqueles que sofrem muito mais do que nós. Você que está em casa, que conhece alguém que cometeu suicídio, faça preces regulares por essa pessoa. Talvez essas preces são algumas que essa pessoa vai receber e que vão beneficiá-las muito. A gente sabe que o suicídio ele deixa um rastro de destruição, de incompreensão. Então, que a gente possa fazer fazer isso, pedindo a Jesus que abençoe todos esses irmãos. Só um minuto. Então, vamos pedir também por todos os homens e mulheres que são governantes no nosso país, em outros países do mundo, para que eles possam fazer o melhor que podem pelos que mais precisam. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos fazer assim tudo que estiver ao nosso alcance, para o nosso progresso e daqueles que estão ao nosso lado. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos, igualmente, que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe sempre. Obrigado, Senhor. E a todos. Obrigado, boa noite. Deus abençoe. Boa noite, Deus gente. abençoe a todos.